Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Louçã, em tese, e não meramente do ponto de vista académico, a ideia de elaborar um Orçamento de Estado base zero constitui, em princípio, uma metodologia, e apenas uma metodologia, de preparação do orçamento que conduz, ou pelo menos pode conduzir, a uma avaliação criteriosa de recursos, de meios, ao melhor estabelecimento de prioridades, determinando ou podendo determinar um combate mais eficaz ao desperdício, uma poupança de despesas e a libertação de recursos para cumprir as finalidades sociais e económicas do Estado. Neste contexto, a iniciativa do Bloco de Esquerda é obviamente meritória. Suscita, porém, algumas questões e problemas relevantes que não podemos ignorar. Uma delas, eu não podia eximir-me a repeti-la aqui, tem a ver com uma questão que aqui já foi colocada sobre o enquadramento da iniciativa face à Lei de Enquadramento Orçamental e às obrigações constitucionais daí decorrentes. E a verdade é que devo dizer-lhe que não entendo bem por que razão é que, sendo meritória esta iniciativa, ela não afronta diretamente o cerne do problema, isto é, porque é que não visa alterar diretamente a Lei de Enquadramento Orçamental e evitar, ela própria, uma preservação da garantia da própria iniciativa do Bloco de Esquerda, impedindo que, sendo ou revestido de uma forma autónoma, possa condenar à partida face a eventuais conflitos com a Constituição e a Lei de Enquadramento Orçamental, que, aliás, o próprio Bloco de Esquerda, na exposição de motivos, reconhece poderem existir, porque diz ele próprio que esta iniciativa é articulável com a Lei de Enquadramento Orçamental. Portanto, queria colocar-lhe à partida esta observação, que, aliás, já debateu, mas queria repeti-la porque me parece importante. A segunda questão, ou a questão fundamental que eu lhe queria colocar nesta fase, entre outras, tem a ver com o teste de vida, digamos assim, a prova de vida das experiências mundiais desta metodologia. Ao que se sabe, esta metodologia foi lançada nos Estados Unidos numa empresa multinacional no final da década de 60. E, ao que se sabe também, foi adotada em alguns Estados americanos e em menos de metade dos Estados americanos, dos orçamentos dos Estados americanos. Depois, sabemos que é uma metodologia que tem 40 anos de vida, mais ou menos, mas ninguém mais, ao que sabemos, implementou esta metodologia nos seus orçamentos. Por exemplo, na Europa não há nenhum caso de adaptação integral desta metodologia. E há casos de provada eficiência e de provada avaliação de recursos e até de eficiência reconhecida que permite aproveitar com melhor rentabilidade meios do Estado para o plano social e o plano económico do que até os exemplos citados nos Estados Unidos, julgo que estará de acordo com isso. E, portanto, a questão é esta. Nós não temos a certeza, e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, que o orçamento de base zero possa impedir por si só, porque é um instrumento, possa impedir que por si só o descalabro das contas públicas a que nós assistimos neste momento em Portugal, se ele existisse, ou que apenas este instrumento por si só pudesse impedir a opacidade total e a manipulação total da execução orçamental a que nós assistimos. Não é seguramente através deste sistema, mas gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. E necessariamente, neste contexto e por causa destes condicionalismos, queria colocar-lhe uma outra questão relacionada com estas, e é uma pergunta final, acha o Bloco de Esquerda adequado, eu diria outra palavra, utilizava outra palavra, execuível, propor na sua iniciativa legislativa que o Orçamento de Estado do próximo ano, 2012, já possa ser elaborado com base numa base zero? Acha isto execuível, credível no nosso país em 2010 e 2011? É esta a questão que eu lhe colocava. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é verdade que a elaboração do nosso Orçamento de Estado utiliza processos e metodologias que não permitem combater eficazmente o desperdício e gerar poupanças adequadas
para libertar meios que permitam desenvolver as prioridades essenciais do Estado, as quais, naturalmente, se devem centrar no adequado e eficiente funcionamento dos serviços públicos e nas respostas às exigências constitucionais nas áreas da educação e da formação, nas áreas da saúde e da segurança social e nas áreas da justiça e da segurança individual e coletiva dos cidadãos. É verdade também que a elaboração de um orçamento de base zero pode, não obstante constituir um método muito pouco utilizado de forma integral, pode permitir, dizia, em princípio, a obtenção expedita daqueles objetivos. Mas é verdade também que a forma de elaboração, qualquer forma de elaboração de um orçamento de Estado, constituem meros instrumentos. Um mero instrumento, e esta questão tem a ver com os comentários do deputado Francisco Louçã à questão que lhe coloquei. É um instrumento que pode ser bem ou mal utilizado, que podem ser melhor ou pior fiscalizado no seu cumprimento, que pode ou não ser auditado e avaliado de forma a garantir ganhos de eficiência, poupanças adicionais e a obtenção de meios excedentários para responder às necessidades e funções sociais do Estado. Em Portugal, por exemplo, andamos há cerca de 10 anos, sublinho 10 anos, a tentar que os sucessivos governos cumpram a lei que obriga a aplicação do Plano Oficial de Contabilidade Pública, por exemplo. Em Portugal, os governos fogem como ao diabo da cruz de implementar um plano único de contabilidade que, a existir, por si só, permitiria uma detecção atempada de ineficiências e de custos ocultos. E a verdade é que, não obstante o Tribunal de Contas assinalar repetidamente este facto, este Governo só admite cumprir a lei lá para 2013, isto é, lá para 2013 garantir que toda a administração tem uma contabilidade única e compatível. Em Portugal, outro exemplo, andamos há cerca de 3, 4 anos a tentar implementar um orçamento plurianual por programas e só estamos agora na fase rudimentar da sua concretização, como bem assinala o Bloco de Esquerda na sua exposição de motivos. Mas, apesar disto, nada garante que, quando tudo isto atingir a velocidade de cruzeiro, as poupanças em desperdício sejam eliminadas ou uma avaliação rigorosa passe a ser a regra e não a exceção. Em Portugal, ainda um outro exemplo, senhores e senhores deputados, foram criados os designados controladores financeiros, suponho que ainda se lembram, nos diversos ministérios, uma espécie de antena do Ministério das Finanças nos outros ministérios. Só que nem eles conseguiram, nem era para conseguir, nós bem sabemos, impedir o verdadeiro descalabro em que se transformaram as contas públicas neste ano, por exemplo, e a verdadeira anedota política de uma execução orçamental completamente adulterada. Por isso, podemos até mudar tudo ou quase tudo. Quando e se for o momento, podemos mudar tudo, mesmo que ainda não tenhamos suficiente experiência adquirida na orçamentação de programas ou na contabilidade única em toda a administração. Por isso, senhoras e senhores deputados, podemos até introduzir a nova elaboração do orçamento de base zero, uma ideia que, repito aqui, merece ponderação, como disse. Mas a verdade é que, sendo esta fórmula também um instrumento, não estarão necessariamente garantidas, à partida, as condições para a obtenção dos resultados que, pelo menos no discurso, eu quero crer que sejamos todos genuínos, todos dizemos esperar e todos dizemos desejar. É fundamental, em nossa opinião, para além dos instrumentos, sejam eles quais forem, que haja transparência garantida, que haja informação credível, rigorosa, atempada e verificável, que haja meios políticos e meios técnicos externos
de permanente e obrigatória avaliação e fiscalização sobre a elaboração do orçamento e sobre a forma como ele é ou não executado. Esta é uma competência e uma atribuição desta Casa, onde nós estamos a debater, que devem ser plenamente e permanentemente garantidos e não o são. Estão longe de o ser aqui em sede parlamentar. Têm que ser e deveriam ser, repito, permanentemente garantidos e exercidos para além das fórmulas ou das vias legais instrumentais da própria elaboração do Orçamento de Estado. E é aqui, seguramente, que reside a via de impedir ou de permitir que os instrumentos de elaboração do orçamento permitam tornar eficazes a sua aplicação, permitam transformar-se em verificáveis as metodologias usadas e permitam os objetivos que todos queremos garantir, que é a da obtenção de meios disponíveis para cumprir as funções sociais do Estado.